Agora tem uma coisa, né? No nosso país e fora do país, no mundo inteiro, existem algumas doutrinas e algumas ideias que são ideias espiritualistas, ou espíritas, ou até mesmo evangélicas, onde as pessoas insistem em dizer que quando morre uma pessoa, sai uma alma de dentro dela. Você já ouviu falar isso? Alguns dizem assim, não, sai um espírito de dentro dela. E outros ainda acham que essa alma ou esse espírito pode ir para o céu, pode ir para o inferno, pode ir para um outro ambiente como o seio de Abraão, como, quem sabe, aí um estágio intermediário. Algumas pessoas começam agora a crer em outras ideias. Mas eu pergunto, de onde eles tiraram essas ideias? Se a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e do fôlego de vida. Quando o homem morre, sai o fôlego e fica o corpo que volta a ser pó. Bom, você precisa entender de onde surgiram essas ideias. Como é que inventaram essas outras filosofias, doutrinas e ideias. Para entender isso, nós precisamos recorrer novamente à Bíblia, especialmente em Gênesis. Nós vamos olhar aqui em Gênesis, no capítulo 2. Lembre-se o seguinte, o homem é uma alma, ok? O homem não tem uma alma, não tem, o homem é. Agora veja, Gênesis 2, verso 16 e também o verso 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, a palavra de Deus, a frase de Deus é: no dia que você comer do fruto proibido, certamente morrerás. A frase é: certamente morrerás. Bom, a quem Deus pronunciou essa frase? Deus falou isso para quem? Falou isso para Adão e Eva, as duas primeiras almas viventes. Se eles comessem do fruto proibido, certamente morreriam. Agora veja só quem foi que inventou essa história de que a alma não morre. Quem foi que inventou essa história de que morre só o corpo, mas a alma não morre? Porque isso é uma invenção, isso não é bíblico. Veja só quem foi que inventou e como foi. Gênesis 3, versículo 4. 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ah, você viu quem foi que inventou essa história? Foi a serpente, foi o inimigo. Foi ele quem disse: certamente não morrereis. Agora você tem um problema aqui, porque você tem a frase de Deus que diz: certamente morrerás. E a frase do inimigo: certamente não morrerás. E aí? Percebeu? Duas doutrinas, duas ideias, duas frases, duas maneiras de pensar. Deus diz: certamente morrerás. O diabo diz: certamente não morrerás. Então veja, quem está com a razão? O diabo? Não. Deus, com certeza. Deus está com a razão. Deus disse: certamente morrerás, então certamente morrerás. Mas quando o diabo acrescentou uma palavrinha, acrescentou o não no meio da frase, a frase certamente morrerás é a frase de Deus. O diabo botou um não no meio e disse: certamente não morrerás. Quando o diabo falou essa frase, ele estava instituindo uma doutrina e estava instituindo uma religião. Uma religião que acredita que a pessoa morre, mas continua vivendo logo após a morte. Porque foi o diabo quem disse: certamente não morrerás. E hoje, no século 21, milhares e milhões de seres humanos acreditam na doutrina da serpente. Acreditam na doutrina de Satanás. Porque muita gente acha que morre o corpo, mas a alma continua vivendo no céu, o espírito continua vivendo não sei aonde. Aqui entre nós, só entre nós. Se a pessoa morreu e continua vivendo em outro lugar, eu pergunto: ela morreu? Ela morreu? Claro que não. Porque se a pessoa diz: fulano de tal morreu, a outro fala assim, o outro chega e fala: ah, mas não chora não, que essa pessoa está no céu. Bom, se a pessoa está no céu,
não morreu. E se a pessoa não morreu, o diabo tem razão. Porque o diabo disse, certamente não morrerás. Não é?